Queridos, nessa noite o nosso pastor está ministrando fora, ele não está aqui. Ele começou ontem a ministrar num seminário na igreja do apóstolo Jean Júnior. Ontem nós estivemos lá com um grupo de irmãos. Então eu estou incumbida da missão de trazer a mensagem dessa noite. E o interessante é que Deus colocou algo no meu coração que vem queimando há muitos dias. Mas eu precisava ouvir e ser ministrada mais disso. Essa ministração que eu vou trazer, ela é baseada em uma ministração da pastora Joyce Meyer. E eu já sei de outros pastores e pastoras que ministraram uma ministração parecida com essa. Mas a Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E eu sabia dessa ministração e hoje pela manhã eu não sabia o tema dela, o nome dessa ministração. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem esse tema para a tua igreja, me faz achar essa ministração. Irmão, você vai para o YouTube, faz uma oração e procura uma ministração da pastora Joyce Meyer. Tem que ser o próprio Espírito Santo para que a primeira ministração que você ache seja a que você precisa. Amém? Então diz para o irmão que está do seu lado assim, eu acho, tenho uma leve impressão que Deus está querendo urgentemente falar sobre isso comigo e com você. Então, o tema dessa ministração é desistir jamais. Amém? Desistir jamais. Olha para a pessoa mais bonita aí e diga assim, eu sou indesistível. Porque existe alguém irresistível, mas nós precisamos ser, além de irresistíveis, indesistíveis. A gente não pode desistir jamais. Falar é fácil, não é, gente? Agora, botar na prática... Vamos entender isso? Como Deus quer que a gente faça isso na prática. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, 5. A Bíblia diz assim: certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Quem não conhece a história de José? Todos nós conhecemos a história de José, e para quem até nunca leu a Bíblia, hoje conhece a história de José, porque a Record retratou numa série maravilhosa a história de José. Eu conheço até um pastor que disse para mim, eu nem leio mais a Bíblia, agora eu só assisto as séries. Claro que ele estava brincando, né? Mas porque tem muito crente assim, né? Ele até brincou, para quem já assistiu a série dos 10 mandamentos aqui da Record, levanta a mão. Irmão, eu já assisti, não tenha vergonha não, porque você é crente também. Eu já assisti, gostei bastante, não é verdade? E aí ele diz assim, eu até já preguei sobre o Garrige, mas o Garrige não está na Bíblia. Então assim, a Record retratou uma série incrível, todos nós conhecemos a história de José. Até quem não congrega numa igreja, até quem não lê a Bíblia, tem uma noção de quem foi José. Amém? Aí nós lemos aqui que José teve um sonho, e contou para os seus irmãos. Ele teve um sonho de que ele seria exaltado, de que todos iriam se curvar diante dele. Agora se coloca você no lugar dos irmãos de José. Imagina aí, você está ouvindo dizer, você vem para a igreja. Aí não vamos nem colocar os irmãos da família, vamos colocar os irmãos da igreja. Você chegou na igreja numa reunião dos líderes de célula. E aí... A líder de célula, amiga ou amigo seu, chega para você e diz assim, você está sabendo? Hoje o pastor vai me honrar, porque eu fui o líder que mais multipliquei células esse ano. E outra coisa, o próprio pastor que disse que eu fui o melhor líder esse ano. Aí você ralou o ano inteiro para multiplicar a sua célula. Você fez de tudo que você podia para discipular até aqueles mais escorregadios. Qual é o sentimento que nasce no seu coração? Seja sincero.
Então a gente não vai começar condenando os irmãos de José, porque provavelmente eu e você teríamos atitudes muito parecidas. Talvez não atitudes, mas sensações e sentimentos bem parecidos com os sentimentos dos irmãos de José. José não foi sábio quando ele compartilhou o seu sonho com seus irmãos. Ele pareceu até arrogante ao compartilhar. É ou não é? Chega para os irmãos e diz assim: olha, eu sonhei que eu ia mandar em você. Eu sonhei que, pior do que eu ia mandar em você, é que você iria ser meu servo, que você ia se curvar diante de mim. Parece até arrogante. Foi o que aconteceu com José. Mas só que José, naquele período em que ele teve os sonhos, ele era imaturo. O que eu acho mais interessante na Bíblia é que Deus dá as maiores responsabilidades nas épocas em que nós somos mais imaturos. É ou não é? As maiores decisões das nossas vidas nós tomamos no tempo de mais imaturidade da nossa história. Ou seja, quando a gente é jovem. Os jovens me perdoem, mas daqui a alguns anos vocês entenderão. Os mais velhos também já podem concordar comigo, amém? É aquilo que eu costumo dizer: atenção jovens, não ache os mais velhos chatos e caretas. É porque eles já estão voltando de onde você ainda está indo. Eles já foram lá. Tem uma irmã, oh, que bênção! Olha, a mãe da Ana aqui operada, recém-operada, glória a Deus, mas está aqui, congregando, isso mesmo, irmã, que Deus renove sua saúde, viu? Profetizo cura completa aí sobre você. Mas é ou não é verdade? Quando é que a gente escolhe um marido ou uma esposa? Quando é jovem. Quando é que você escolhe a profissão que provavelmente você vai trabalhar nela o resto da sua vida? Quando você é jovem. Quando foi que José teve o sonho de quem ele seria no futuro? Quando ele era jovem. Então, ainda naquele período de imaturidade, José teve o maior sonho da sua vida, o sonho de quem ele se tornaria. O problema não está em ser jovem, o problema está em ser imaturo. José poderia ser um jovem, mas ele não precisava agir com imaturidade. É por isso que você tem que congregar fielmente, para que você seja maduro nas suas decisões. Você já parou para pensar que, geralmente, logo depois que a gente recebe uma promessa, a gente encontra dificuldades? Você já viu aquele crente dizer assim, ele vai para uma oração, e quando ele chega naquela oração, Deus usa um vaso, um profeta, né, vaso? E aquele vaso chega e diz: eis que eu te digo, homem e mulher de Deus, e assim, assim, e assim, assado. Aí você fica cheio de fé, você fica empolgado, animado. É a mulher que está querendo casar, Deus vai chegar para ela e vai dizer: olha mulher, eu tenho um varão para você. Um homem bonito, crente, servo, endinheirado. Não vi ninguém falando em línguas. Receba a irmã solteira. Ela sai feliz da vida, orando em línguas, feliz, contemplando a vitória. Mas no dia seguinte ela se depara com a realidade que ainda é a solidão. Sem contar algumas outras frustrações que vão surgindo no meio do caminho. Geralmente a gente recebe a promessa e a gente queria que fosse igual passar no drive-thru. Não é assim? Quem dera, gente, que quando a gente recebesse a promessa, no ato da promessa ela já pudesse se concretizar. Sabe, ano passado, nós ofertamos o nosso carro, o Etios. A gente ofertou na terça-feira. E a gente tinha falado para a igreja: olha, esse fim de semana a gente ainda vai estar com o carro, porque a gente está recebendo uns pastores, mas na segunda-feira o carro está à disposição para ser vendido. Não foi assim, vocês lembram? Nós ofertamos o carro na terça. No sábado nós ganhamos um outro carro. Gente, se tudo na vida fosse assim, online, a internet do céu fosse assim, pá. E por que não pode ser tudo assim? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: porque existe uma coisa chamada processo. José
não estava pronto para viver a promessa no dia em que ele recebeu a promessa. Existe uma ministração de um pastor famoso que diz assim, eu acredito que é mais ou menos esse: detalhes sobre os quais ninguém me falou. É mais ou menos isso mesmo, né? Ou seja, quando eu e o Daniel fomos chamados para pastorear o Montese, ninguém sentou com a gente e disse que a gente ia passar fome. Ninguém sentou com a gente numa roda e disse assim: vamos lá, pastor Daniel, Dalila, eu quero aqui mostrar o projeto dos próximos 10 anos para vocês. Então, vocês vão assumir a igreja no Montese. No primeiro ano, vocês vão morar numa casinha bem pequena. Do sol, ela vai ter 4 paredes que pega sol o dia inteiro. E tem um dia que o filho de vocês vai pedir comida e vocês vão balançar ele para dormir, para que ele durma, para que passe a fome. Irmão, se alguém senta comigo e me conta esse projeto mirabolante, eu não estaria aqui hoje. Você acha que eu estaria? Então, quando Deus ele te dá a promessa, Ele te conta só a parte boa da promessa, porque Ele conhece a mim e a você. Ele sabe que se Ele contar os pormenores, a gente vai desistir antes de começar. Mas Ele não te conta os pormenores, não porque Ele seja ruim, é porque Ele sabe que depois da promessa, você vai desfrutar da vida no palácio. Ele sabe, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração. Existem, claro, sofrimentos que vêm por causa da nossa imaturidade, mas a maior parte desses sofrimentos vem como parte de um amadurecimento. Os irmãos de José chegaram para ele e disseram assim, quando José vem vindo: José, meus irmãos, eu vim aqui. Só que toda vida que José chegava, ele chegava para ver como estava o serviço e para levar a notícia para o pai. Os irmãos já estavam cansados daquilo. Quando os irmãos viram José se aproximando, eles pensaram o quê? Vamos jogar José no poço. José tinha acabado de receber a promessa, o sonho de um futuro brilhante. E aí os irmãos chegam com ele e fazem o quê? Jogam ele no poço. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem sonhos e projetos para as nossas vidas, mas o diabo sempre vai encontrar uma maneira de nos jogar no poço. No poço do desânimo, no poço da depressão, no poço da incredulidade. A gente vai ser sempre tendenciado a olhar para as circunstâncias. José dormiu, teve um sonho incrível, maravilhoso. Ele acordou feliz, empolgado com aquele sonho. Mas logo depois do sonho ele se viu com a realidade dura, jogado num poço sozinho pelos próprios irmãos. Ali ele podia dizer assim: peraí, Deus, e cadê a promessa? O Senhor não me prometeu que eu ia reinar, que eu ia governar? Talvez eu não sei quando, mas eu sei que Deus já te deu uma promessa. Eu sei que um dia Deus já te deu uma promessa. Agora, o que tem acontecido depois que Ele te deu a promessa? Alguém aqui já passou no vestibular? Levanta a mão. Só você, filha, fez vestibular? Glória a Deus. Fez faculdade, fez vestibular para entrar na faculdade. Então eu vou descer um pouquinho aqui o grau. Alguém já fez prova na escola e passou de ano? Aleluia. Agora outra pergunta. Alguém já fez prova e foi reprovado? Meu Deus. A pior sensação do mundo é ser reprovado. Só que quando você é reprovado, o que é que você tem que fazer? Tudo de novo. Sabe, existem coisas na nossa vida que são como provas para que a gente seja aprovado e levado a um outro nível. E quando você é testado, você fez a prova e você não foi aprovado, no reino de Deus você também vai ter que testar tudo novamente até que você seja aprovado. Uma vez uma irmã falou para mim assim: ai pastora, eu já estou cansada dessa vida. E começou a murmurar das coisas que ela estava vivendo. E o Espírito Santo falou para mim: diga para ela que sempre que ela murmurar, ela volta para o final da fila.
Já parou para pensar? Sabe quando você reclama, quando você murmura, você está chamando Deus de incompetente. Deus te deu uma promessa e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ainda não aconteceu, é porque você está no processo. Não reclame para que o processo não seja atrasado e você seja reprovado e você tenha que fazer novamente os testes. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você entender o que eu quero te dizer. Quantos já passaram uma dificuldade muito grande na vida, mas ela já passou? Passou? Você lembra? E se você tiver que passar de novo, você queria? Quem queria passar de novo? Tu queria, pastora? Eita, essa mulher é crente, vem aqui orar por mim. Não. Sabe? Uma vez eu parei e comecei a refletir nas vitórias que eu já tive na minha vida. E eu comecei a entender como eu dei conta de vencer. Meu Deus, como é que eu consegui passar por isso? E aí o Espírito Santo falou e perguntou assim para mim: você tem coragem de passar de novo? Eu falei: por favor, não. Lembra que a minha nota já foi dada, eu já passei dessa fase, eu já fui aprovada. Porque quando a gente passa aqui, olha para trás, a gente vê: ei, eu não estava sozinho, estava difícil, estava complicado, mas Deus me ajudou a passar por aquela prova. E hoje eu consigo dizer: eu já fui aprovado. Eu quero dizer para você que entre ser lançado no poço e chegar no palácio para ser um governador, existe algo chamado meio. E esse meio é o que tem amarrado a vida de muitos cristãos. É do começo ao fim. Nesse trajeto, muitos cristãos têm parado. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a meditar e me lembrei da história de Abraão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11... Deixa eu ver aqui, porque esse texto não está na minha mensagem. Gênesis 11:31 diz assim: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Ei, Deus chegou para o pai de Abrão e disse: sai da tua terra, vai para Canaã. Ele obedeceu? Sim. Ele pegou os filhos, ele pegou Abrão, ele pegou Sarai, ele pegou Ló, ele pegou todo mundo e disse: vamos para Canaã. E ele começou o processo. Ele saiu do poço e ele começou a caminhar em direção ao palácio. Ele saiu da sua terra de Ur dos Caldeus e ele começou a andar em direção a Canaã. Mas ele chegou em uma terra por nome Harã. E a Bíblia diz que ele parou. O pai de Abrão parou no meio do caminho. Parou no meio do processo. Eu me lembro que quando eu fiz o EJC, há muito tempo atrás, a long time ago, o que aconteceu? O meu pastor disse assim: aquele que para no meio do caminho nunca chega a lugar nenhum. Conhece, Alex? Conhece, Cláudia? Aquele que para no meio do caminho nunca chega a lugar nenhum. Todas as vezes que você começa a caminhar num processo com Deus e no meio do processo você faz como o pai de Abraão fez, você nunca vai desfrutar da promessa.
É por isso que o diabo fica colocando todas as circunstâncias ao nosso redor, porque ele não quer que você desfrute da promessa, ele não quer que você um dia seja um governador, ele não quer que você alcance, porque se você entender que as dificuldades no meio do caminho não são para te parar, mas para te promover, você vai alcançar a promessa. Se você continuar lendo em Gênesis no capítulo 12, você vai encontrar Deus dizendo para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual era a terra que Deus estava mandando agora Abraão ir? Canaã. Sabe o que eu quero dizer? Se você parar no processo, Deus vai levantar outros em seu lugar, mas a missão não vai deixar de ser feita. Você quer cumprir a promessa, e cumprir a missão e alcançar a promessa, ou você vai deixar para que outros venham em seu lugar e desfrutem da promessa que era para você? Porque Deus promete, mas existe um caminho a ser trilhado para que a promessa possa acontecer. Existe algo que eu e você precisamos fazer. Ontem a gente estava no seminário e o meu esposo estava ministrando sobre finanças. E Deus colocou algo no meu coração. Em Gênesis capítulo 2, versículo 5 diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Deus adiou a chuva até que o homem fizesse o seu papel. Ou seja, se não fizermos nossa parte no teste, Ele não manda chuva. Sabe, você tem uma promessa, mas para que a promessa se cumpra, existe algo que você precisa fazer. Deus não vai mandar chuva de prosperidade se a terra não for arada, se a terra não for cultivada, você não vai ter chuva. Existe um chamado, irmão, você já imaginou quando que José seria governador se ele desistisse no meio do deserto? Porque José foi tirado do poço e caminhou pelo deserto até chegar no Egito. Quando ele chegou no Egito, ele não foi logo ser promovido a governador, não. Ele foi ser escravo de Potifar. José já podia nessa altura estar pensando: que raio de promessa é essa? Cadê? Primeiro eu fui vendido pelos meus próprios irmãos, aqueles que deviam me amar, me ajudar, agora eles me venderam. Mentiram para o meu pai, com certeza. Sabe lá Deus o que eles disseram? Chega no Egito, numa terra estranha, e ele é comprado. Você já se colocou no lugar de José? Você, um filho tão mimado, tão querido, comprado como um escravo por um líder da guarda? Qual o sentimento que tem no seu coração? Gratidão a Deus, não é? Você poderia, diante dessas circunstâncias, dizer: eu te louvo, Deus. Que maravilha! Obrigada, porque eu sei que eu estou no caminho da promessa. Será? Qual foi a promessa que Deus te fez? Pensa aí. Ou quais foram as promessas que Deus te fez? É muito simples. Quais são os seus sonhos? Quais os sonhos que Deus colocou no meu coração, no seu coração? E quais deles ainda não aconteceram? E por que ainda não? Sabe por que não? Porque você ainda está no meio. O diabo faz questão que eu e você sejamos imaturos para nos jogar nos poços da vida. Pastora, como nós devemos proceder no meio? Vamos abrir aqui Zacarias capítulo 9.
Zacarias 9, 11 e 12. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para você. Sabe como é que nós passamos pelo meio, desde a promessa até o cumprimento dela? Sendo prisioneiros da esperança. Imagine que você está numa jaula, numa gaiola. Imaginou? E dentro dessa jaula, dessa gaiola, tem uma placa: prisioneiro da esperança. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não perca a esperança. Fique preso a ela, fique agarrado a ela. As circunstâncias vão vir, adversidades vão vir, problemas vão vir, circunstâncias ruins vão vir, mas não esqueça da promessa. Fique preso à promessa, agarre-se na promessa, porque mesmo que o barco pareça que vai afundar, Jesus está no controle. Não olhe para as circunstâncias, o meio é o teste. Muitas pessoas durante o teste só lamentam. Eu não sei, pastora, por que minha vida não muda? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu venho para a igreja, eu vou para o congresso, mas nada muda. Não muda, porque você não está entendendo que você está no meio do processo. E no meio do processo não é lugar de lamento, é lugar de buscar em Deus, manter firme e inabalada a sua fé. Vai dar certo, querido. No final vai dar tudo certo. Você não pode desistir, porque se você desistir, você nunca vai conhecer o fim. Eu me lembro que eu e o Daniel estamos no meio de algumas promessas e no final de outras. Você com certeza está no meio de algumas promessas e já viveu e já está no final de outras. Amém? Tem coisas que Deus já realizou na minha e na sua vida, mas tem outras que a gente ainda está no processo. E eu me lembro que no início desse ministério aqui no Montes, dessa obra, essa igreja era uma igreja muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Eu lembro que a gente estava num terreno mais engraçado ainda. Quem aqui já era da época do terreno? Ali a Lúcia, a Maninha, vocês lembram disso? Lembra de toda a nossa estrutura do terreno? Lembra aquela salinha bem pequenininha que a gente guardava os instrumentos? Aí quando terminava o culto, a gente guardava os instrumentos. Quando era para começar o culto, a gente tirava os instrumentos e agora era a salinha das crianças e o banheiro da igreja. Tudo numa sala só. Isso aqui é uma igreja compacta. E aí nós saímos de lá e compramos esse lugar. Aqui era uma casa. Tinha algo parecido com um palco. Tinha até a escadinha de palco. Muitos de vocês lembram. Alguns de vocês lembram. E a gente teve que derrubar a casa, construindo a igreja. E nesse meio, os cultos aconteciam. E o engraçado é que uma pessoa chegou para o pastor e para mim e disse assim: pastor, nós amamos tanto vocês. Ah, como nós somos felizes de ter vocês como os nossos pastores. Mas, pastor, nós estamos saindo da igreja. Não sei se esse ser humano era normal, bipolar, qual era o nome da síndrome, eu não sei. Eu vou até estudar psicologia e vou descobrir. E pastor, nós queremos dizer, nós estamos saindo da igreja. Myron, pasme, porque você vai ser pastor, vai ouvir dessas. Nós estamos saindo da igreja. E quando vocês terminarem a construção, a gente volta. Acredita? Eu até tirei uma foto desse cidadão que era para botar ali na porta. Proibida a entrada, restrito, não deixa entrar, só de jeito nenhum. Já acredita nisso, Vandinha? Pastor,
Nós acreditamos na promessa, nós queremos o palácio, mas nós abortamos o processo. É isso que eles estavam dizendo. Olha, pastor, que visão maravilhosa que Deus deu para você. Uau! Quando a igreja estiver construída, a gente volta. Ou seja, não conte com o meu dízimo, não conte com a minha oferta e muito menos com o meu trabalho durante o processo. Tem crente dizendo isso para Deus. Senhor, que promessa maravilhosa que o Senhor tem para mim. Uau! Quando o Senhor cumprir, eu volto. Por enquanto eu não estou com muita paciência para ficar acreditando nessas promessas. Eu estou de saco cheio de ir para a igreja e de ir para a célula e só ouvir que o Senhor está fazendo, mas eu não vejo nada acontecer. Ei, no processo, você acha que José estava vendo alguma coisa que não fosse chicote nas suas costas? No processo, você acha que José, como escravo, estava comendo na mesa com Potifar? A única coisa que a gente tem no processo são pequenos vislumbres. Sabe? Enquanto a gente estava caminhando aqui, construindo aos poucos, tirando de onde não tinha para pagar essa construção, para que os cultos pudessem acontecer, vendendo o rim para poder comprar o som da igreja. E achando, meu Deus, não vai dar certo. Aí a gente chegava aqui na palavra, começava a ministrar. Tinha uns irmãos fiéis, queridos, nessa igreja. Eram uns ratos. Camundongo, lembra, maninha? Com a Lúcia. Quantas vezes, gente, o pastor estava pregando e aquele rato do tamanho de um cachorro de raça passava assim. É difícil acreditar na promessa. Sabe, quando essa igreja ficou pronta, eu me sentei bem aqui nesse cantinho, tirei minha sandália, pisei nessa cerâmica e disse, meu Deus, agora a gente tem uma igreja. A gente tinha chegado no final da promessa, no pequeno vislumbre, porque essa igreja é um pequeno vislumbre de onde Deus vai nos levar. Sabe onde é o palácio que nós cremos? Eu vou dizer para você, quando aquelas pessoas procurarem aonde é o shopping Parangaba, aí vocês vão ouvir dizer, sabe aquela igreja grande do tamanho de um ginásio? É perto dela. Eu não sei como é que você enxerga a região aqui, mas eu não vejo mais casa, escola, vizinho nenhum. Eu tenho o projeto pronto, porque Deus tem nos dado pequenos vislumbres, e eu creio que já é real, porque eu estou presa na gaiola da esperança. Aonde é que você tem firmado e ancorado a sua fé? O que é que tem roubado de você o vislumbre? Procure enxergar que vai dar certo nas pequenas coisas que você tem visto no dia a dia. Você sabe qual foi um pequeno vislumbre de José? José foi vendido, jogado no poço, caminhou no deserto, chegou no Egito, foi comprado por Potifar como escravo de Potifar. Mas ele não olhava as circunstâncias. Até que chegou um dia que Potifar olhou para José e falou assim, eu vejo que você é íntegro, que você é reto, então você vai se tornar administrador da minha casa. Pequeno vislumbre. Ei, a promessa de Deus era que José ia ser administrador da casa de Potifar? Mas Deus disse assim, filho, deixa eu te mostrar só um pouquinho do que eu sou capaz de fazer. E aí José começou a administrar a casa do Potifar. A Bíblia diz que tudo era sobre o controle de José. Íntegro, reto, organizava tudo. Preso na promessa, na esperança, não desistindo nunca, não abrindo mão jamais. Sabe quem é a nossa companhia mais fiel no meio? Jesus. Jesus. No processo a gente às vezes quer desistir. Eu me lembro de muitas vezes nós sairmos aqui da igreja
E eu me lembro de uma vez muito clara, em que nós saímos da igreja e fomos num restaurante, comer uma pizza. E o Daniel olhou para mim e falou assim: amanhã eu vou devolver a igreja para o meu pai, eu vou entregar. Eu não aguento mais. Eu estou cansado de não ver resultado, eu não aguento mais. Eu não vou mais ser pastor. Irmãos, e a minha vontade era o quê? Estou contigo e não abro, entrega hoje. Demorou. Pensei que nunca ia dizer. Isso era o que estava no meu coração. Mas eu olhei para ele e falei assim: ei, eu nasci para casar e para viver com um homem de visão, um pastor, e Deus me deu você, e eu só sei para andar, só sirvo para andar ao seu lado, se você for esse homem que Deus me deu. Nós não vamos entregar. Agora, se eu fosse tola, naquele dia a gente tinha aberto mão de tudo, porque o processo não é fácil. Eu quero dizer para você: ei, não é privilégio seu a dor. Não é. Todos nós temos sonhos, todos nós temos visão, mas do sonho, da visão até o concretizar dela, existe um processo. Não pare no meio do processo, porque o final é de glória. Por que é que você acha que Deus deixou a história de José na Bíblia? É para inspirar a minha fé e a sua fé. É Deus como um pai amoroso dizendo: meu filho, você está vendo? Eu fiz com José, e José não é melhor do que nenhum de vocês. Se eu fiz com José, eu faço com você também. Agora, é fato, muitas vezes nós atrasamos o processo, sendo reprovados na mesma prova. A murmuração é o que mais nos atrasa. Não perca tempo murmurando, não perca tempo reclamando. Pelo contrário, olhe somente para Jesus. Você sabe o que Jesus pensa e quer sobre nós e a nosso respeito? Abra aí sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 61. Diz assim: o ano da bondade do Senhor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Sabe o que Deus está dizendo? Eu continuo olhando para você. Fui eu que dei a promessa. Eu quero que você não desista, não pare, alcance. Eu estou com você. Isaías 61 está aqui para dizer o que Deus tem para nós. Ele te vê como um carvalho de justiça. Olha, ele diz assim: você vai proclamar o ano da bondade. Ele vai consolar todos os que andam tristes, vai dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de olhos de cinza. Imagina se José pudesse ter lido isso, queridos. Imagina se José pudesse ter pego esse livro do profeta Isaías e tivesse tido a oportunidade de ler, que ia dar certo. Ele não fez isso, mas ele venceu mesmo sem conhecer. Hoje você tem a oportunidade de ouvir do seu Deus: eu vou derramar óleo de alegria ao invés de cinzas. Essa tristeza vai acabar. Olha para o irmão mais lindo que você achar e diz assim: não desista. No cearense é sebo nas canelas, meu filho. Não pare não.
Sebo nas canelas quer dizer, apressa o passo, não desista, não pare. Tá difícil, mas você vai levantar. Caiu, levanta, sacode a poeira, vai de novo. Não desista. Você não vai parar no meio do caminho, você vai alcançar. Você conhece alguém que venceu na vida? Conhece? Ele é melhor do que você em quê, meu querido? A não ser o fato de não ter desistido. Não desista jamais. O tempo de teste desenvolve o nosso caráter. É engraçado? Volta comigo um pouquinho aqui em Gênesis. Acho que é Gênesis 41. Deixa eu voltar aqui. Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38. Hoje está mais complicado aqui, porque quando você tem filho é um negócio interessante. Eles se acham donos de tudo que é seu, é ou não é? Então você guarda algo num lugar e o seu filho que acha que é dono, tira e usa e não bota no lugar. Lá na sua casa acontece isso? Pois é, hoje eu fiz a minha pregação no caderno porque o meu filho decidiu que poderia usar o meu tablet e nem precisava me comunicar. Gênesis 41, 38 diz assim: por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem há o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ei, chegou o dia da promessa na vida de José. Aquele sonho de anos aconteceu agora. Ele soube da revelação do sonho num tempo de imaturidade, mas no processo ele evoluiu, no processo ele amadureceu, no processo ele cresceu. Olha, no início José teve o sonho e saiu falando para os quatro ventos sobre o sonho. Aquilo causou a pior desgraça na vida dele. Eu não sei qual era o caminho que Deus ia ter para levar José lá para o Egito e para tornar ele governador. Eu não sei qual era o projeto, mas certamente eu não consigo ver Deus dizendo: você vai ser jogado, rejeitado num poço pelos seus irmãos. Aquilo ali aconteceu pela imaturidade de José, e muitas coisas acontecem na nossa vida sem necessidade. José foi inteligente. Ele errou, falou para todo mundo, mas ao longo da história de José, você vê se desenvolvendo um homem sábio, prudente. Agora ele já não é mais como aquele, porque ele poderia ter colocado tudo na mesa, ter acabado com tudo, ter falado fora de tempo de novo, mas ele agora já aprendeu. Tempos difíceis desenvolvem um caráter. Sabe, sábado passado no nosso congresso de mulheres, nós tivemos um momento só com as meninas que foram convidadas, as mulheres convidadas. E nós falamos sobre como nasce uma pérola. E uma pérola, para ser gerada, é preciso que algo ruim de fora penetre no seu interior. E ela precisa se defender. A defesa daquela ostra faz com que aquele organismo ruim que entrou dentro dela se torne algo valioso. Sabe o que eu quero dizer? Ei, no processo vão ter coisas ruins que vão acontecer comigo e com você. Vão ter dias indesejáveis. Vão ter situações que a gente não queria ter que passar, mas a gente está passando. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos reclamar? Vamos chorar? Vamos pedir a morte? Não, nós vamos estar na gaiola da esperança e vamos dizer: eu acredito no sonho, eu acredito na promessa, essa dificuldade não vai me parar, e essa coisa ruim que entrou dentro de nós, através da nossa fé, vai se tornar algo precioso, como um combustível que vai te impulsionar para viver a promessa.
Não desista nunca. Você pode dizer, pastor, eu estou cansada, porque ainda é a mesma luta, é a mesma coisa. Então diga para Deus, Pai, por que eu estou na mesma luta? O que eu preciso aprender? Eu me lembro de uma época em que eu estava tomando banho na minha casa, chorando, e dizia, meu Deus, quando essa luta vai passar? Por que é que não passa? Sempre o mesmo problema. E Deus disse para mim, minha filha, eu preciso que você entenda o que eu quero te ensinar nessa prova. Entenda, porque quando você entender, você vai ser aprovada. Está no meio de uma luta que não passa? Pergunta a Deus, o que é que o Senhor quer de mim nesse processo? Eu quero passar para outra etapa, eu quero viver um outro nível, sabe por quê? Porque eu não vou parar, eu vou correr, eu vou percorrer esse caminho até que eu alcance a promessa. Diz a história que o Senhor vinha caminhando na terra com o seu burrinho. E eles não perceberam que tinha um buraco muito profundo. E aquele animal caiu naquele buraco profundo. E aquele dono do burrinho olhou para dentro do buraco, viu o seu animalzinho lá dentro e pensou, eu não tenho como resgatá-lo. Eu não tenho forças para tirar ele desse buraco. E eu também não quero que ele morra assim, abandonado. E ele teve uma ideia. Ele pensou, eu vou enterrar esse burrinho vivo, para que ele morra logo e o sofrimento dele acabe. E aí, conta a história que aquele dono do burrinho começou a pegar as pás e jogar sobre o burrinho. E ele ouvia aquele burrinho chorando. Eu não sei como é que um burrinho chora, mas ele ouvia aquele burrinho chorando. E ele jogava, ele nem queria olhar, porque aquilo estava doendo tanto nele, ele não ia conseguir salvar aquele animal dele. E ele jogava a pazinha e o burrinho ficava lá chorando. E ele jogava outro e o animalzinho chorando. Até que de repente houve silêncio. E ele pensou, pronto, agora ele morreu. E ele continuou jogando a pazinha com areia dentro do buraco. Ele jogava aquela pá com areia dentro do buraco. Só que o burrinho não tinha morrido. O burrinho entendeu que quando a areia batia nele, se ele se sacudisse, a areia caía no chão e ele pisava em cima. E sabe o que estava acontecendo? Cada vez que aquela areia vinha, ele sacudia e ele pisava. E ele foi subindo, 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 até que toda aquela areia que foi jogada para que ele pudesse ser enterrado e morto, tinha servido de suporte para que agora ele estivesse novamente na superfície. É isso que eu e você precisamos fazer com as dificuldades. As dificuldades não vão parar de vir. O diabo não vai deixar de ser diabo. As circunstâncias ruins e adversas não vão deixar de aparecer. Mas eu quero dizer para você, ninguém pode parar aquele que decidiu viver os sonhos de Deus. Ninguém pode parar aquele que está preso na gaiola da esperança e que diz, mesmo que joguem terra, podem jogar areia, pode vir as circunstâncias, mas eu não vou parar, eu vou sacudir essa areia, eu vou pisar nela, e aquilo que é dificuldade e adversidade vai ser para mim suporte para alcançar o que o Eterno tem para mim.